Salve, salve! Mais uma questão especial para você. Em clima de Natal está sendo gravada essa questão e eu quero saber qual o valor dessa integral. Primeiramente, aparece aqui um gorro e uma árvore e eu tenho que descobrir o valor. E aqui você tem umas equações, por exemplo, uma árvore mais a mesma árvore tem que dar 10. E aí você já percebe pelo poder da fé que cada árvore tem que ser muito bom, 5. 5 mais 5 que vai dar 10. Então, a árvore vale 5. E aqui embaixo eu tenho que a árvore menos o gorro tem que dar o número 3. Então, esse gorro só pode ser quanto? Ótimo, só pode ser um número 2. Agora que você já sabe o valor da árvore e do gorro, você vai substituir. Eu quero calcular essa nossa integral. Vamos colocar aqui a nossa fração. Quero a integral de quem? Coloque aí. Vamos colocar de que cor você quer? Vermelho. De 1 dividido por x elevado ao gorro, que vale 2, mais uma unidade, ou melhor, 1 não, a árvore é 5, mais 5 unidades. E aqui você vai calcular nos extremos de 0 até infinito. E aqui você coloca dx. Se você não sabe, isso aqui é chamado integral imprópria. Um dos tipos de integrais impróprias são aquelas que uma das extremidades, por exemplo, você tem infinito. Então, quando aparecer infinito, isso aqui é uma integral imprópria. Para você calcular essa integral, primeiro, tem que entender que infinito não é número para substituir, somente uma ideia. Qual a ideia? Um número muito grande. Então, eu não posso fazer infinito ali. O que é que eu vou fazer, então? No lugar do infinito, você chama de k. Um número k, um número a, você escolhe. Então, vou fazer assim. Você vai calcular. Vou colocar logo aqui o nosso esquema do início. Irei calcular o limite, é isso mesmo, o limite. E aí você vai colocar assim, da nossa integral, vamos colocar aqui a expressão. A expressão, no caso, em cima é o número 1, embaixo x a segunda mais 5, e você vai colocar assim, ó, de 0 até um determinado k. Só que você sabe que aonde eu coloquei k, na verdade aqui, nesse lugar do k, era infinito. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular uma integral definida de 0 até k, tá? 0 até k, e depois vou fazer esse k tender ao infinito. K tende ao infinito. Então, é assim que a gente faz o esquema. Então, o esquema dessas integrais impróprias é: faça uma integral onde tiver infinito, chame de um a, chame de um b, por exemplo, e depois você vai calcular o limite quando esse b tender a mais infinito, menos infinito, dependendo do exercício que você tem. Pegou a visão? Então, agora eu vou calcular essa nossa integral. Deixa eu marcar para você. Essa integral aqui, eu vou calcular ela separado. E depois eu faço o meu k tendendo ao infinito. Legal? Para resolver isso aqui, eu preciso fazer uma jogada. Primeiro eu precisava que você conhecesse alguns detalhes. Vou apagar bem aqui. Eu preciso que você conheça uma teoria, essa teoria aqui. Essa integral aqui, ela tem que estar na tua mente. Anote aí, por favor, se você não conhece. A integral, vamos colocar aqui, de 1 dividido por 1 mais u, pode ser u aqui, ou então x, não importa, 1 dividido por 1 mais u à segunda, vezes du. Essa primitiva aqui é chamada de arco tangente de u mais a constante. Então, essa aqui, ela faz parte da teoria, podemos dizer assim, teoria básica. Eu tenho que conhecer essa primitiva aqui de 1 dividido por 1 mais u à segunda du, e isso é o arco tangente de u mais a constante. Tá? Essa teoria que a gente vai utilizar nessa questão. Porque você pode perceber, o denominador eu tenho aqui 1 dividido, só que aqui eu tenho x à segunda mais 5. Aqui, para utilizar essa teoria, teria que ser, se fosse aqui no lugar do 5, tivesse aparecido, por exemplo, o número 1, 1 por x à segunda mais 1, já seria arco tangente direto. E você ia meter ficha aí, ia sambar na questão. Só que agora eu vou fazer um sapateado de catita
Vou mexer nessa questão para ela ficar com essa cara. E qual é a jogada? Uma das maneiras para você resolver pequeno gafanhoto é você fazer o seguinte. Divide por 5 em cima, 5 embaixo. Eu vou fazer uma simplificação. Por que 5? Porque 5 dividido por 5 vira 1. Então, baseado nisso, eu tenho que forçar a aparecer esse number one. E aí você continua o nosso sapateado aí. Vai ficar assim, ó. A nossa primitiva. Vamos colocar só a primitiva aqui. Depois a gente coloca o intervalo aí. Vamos colocar a nossa fração. Qual é a fração aqui? Eu dividi por 5. Não vai esquecer disso. Então, vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar 1 dividido por 5. E embaixo vai ficar x à segunda dividido por 5. E 5 dividido por 5 é 1. Posso até colocar para você aqui, lembrar. Aqui ficou 5 dividido por 5. Quando você tem uma soma embaixo, essa divisão, né, esse denominador é de cada parcela. Por isso que eu separo assim. Aqui você coloca o nosso dx. Agora você vai continuar. E aí você vai ter o seguinte. Vou colocar de vermelho aqui. A primitiva. E aí você vai pegar a ideia. Bem aqui você coloca a fração. Esse 1/5, não se preocupe com ele, que a gente vai dar um jeitinho nele. Eu tenho bem aqui 1 dividido por 5. E aqui você pode fazer uma jogadinha. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor. Deixa eu apagar dessa maneira bem aqui. Então, aqui você tem 1/5. E aqui embaixo eu vou fazer uma jogada. Eu vou colocar x dessa maneira. Vê se você entende. Eu vou colocar x dividido por raiz quadrada de x elevado isso aqui à segunda potência. Vê se você entendeu o que eu fiz aí. Porque quando eu resolver essa conta, como se você tivesse calculado a raiz quadrada de cada um. Basicamente seria essa a ideia. Então, bem aqui eu tenho x sobre 5 elevado à segunda. Eu posso escrever da seguinte maneira. Tiro a raiz quadrada, né, de x à segunda, fica x. A raiz quadrada de 5 fica no formato da raiz. E elevo tudo à segunda, que volta ao normal. Tá bom? Isso é só para a gente poder fazer a nossa mudança de variável que vai rolar bem aqui. E aqui eu tenho 5 dividido por 5, que é o número 1. E aqui você tem dx. E agora que você colocou dessa maneira, você pode dar agora o sapateado de minhoca. Você pode fazer o seguinte lance. Primeiro, esse 1/5 que está aqui, esse 1/5, eu vou fazer o que com ele? Esse 1/5, ele é um número, é uma constante, você pode retirar da primitiva. Eu chamo de teorema de Namarra. Tira Namarra, é uma propriedade. Né? A gente brinca com você aqui. Então, esse 1/5 sai. Então, vai ficar assim o seguinte esquema. 1/5 já saiu, 1/5. E aqui eu vou ter a primitiva. Vamos colocar de quem? Primitiva de quem? Em cima ficou o número 1 subtendido. E embaixo, eu vou chamar esse x por raiz quadrada de 5. Essa era a jogada. Eu queria fazer isso aqui. Eu vou chamar, vou colocar bem aqui, esse x por raiz quadrada de 5, eu vou chamar ele de u. Porque quando eu chamar de u, embaixo a ordem das parcelas não altera a soma, vai ficar 1 mais u elevado à segunda. Ou seja, o meu u é x por raiz quadrada de 5. Mas toda vez que você faz essa técnica da substituição, você tem que derivar. Então, essa minha função u, você vai derivar. Você vai derivar o u em relação a x. A gente usa, na verdade, a regra da cadeia. A gente faz assim. du será derivada de x é 1. Essa raiz quadrada de 5 continua. Vezes a derivada de x. Então, é assim que você faz. Foi o que eu fiz aqui? Regra da função composta. Regra da cadeia. Então, aqui você vai colocar dessa maneira. Que o meu du será derivada de x é 1, então 1 por raiz quadrada de 5, vezes a derivada desse x. Então, no lugar, porque entenda bem, ao momento que eu chamo esse carinha x por raiz quadrada de 5 de u, esse dx eu tenho que tirar daqui. E não pode ser mais dx. Então, eu preciso ter o dx, e eu tenho agora.
condições de afirmar, porque essa raiz quadrada de 5 está dividindo, passa multiplicando, então meu dx será raiz quadrada de 5 vezes du. E aqui vai aparecer raiz quadrada de 5 vezes du. Pegou a visão? Então, essa é a jogada que você tinha que fazer. Agora, mesma situação, bem aqui eu tenho um número, esse número está multiplicando, eu posso retirar da primitiva. Então, você vai ter a seguinte ideia bem aqui. Vai ficar assim, ó. Você coloca raiz quadrada de 5 dividido por 5. Lembra que já tinha lá? Ah, cadê esse número 1? Porque raiz de 5 vezes 1 é a raiz quadrada de 5. Embaixo eu tenho o número 5. E aqui eu vou ter a integral, a primitiva. Aí você coloca aqui de quem? Olha, de 1. Aí você vai entender agora a jogada. Vou colocar aqui 1 dividido por 1 mais u a segunda du. E aí você se deu bem. Sabe por que se deu bem? Porque essa primitiva aqui, se você não sabia, tem que saber, ela é básica. Essa primitiva aqui, você conhece. Esse aqui é o arco tangente de u. Então, aqui você tem o resultado. O resultado vai ficar assim, ó. Pegue a visão. Você coloca aqui raiz quadrada de 5 dividido por 5 e coloca aqui ao lado qual é a primitiva, que vai ser arco tangente de u. Então, eu vou substituir no lugar desse u x por raiz quadrada de 5. Então, aí você pegou a visão e vai ficar assim. Aqui você coloca x dividido por raiz quadrada de 5, só que tem um detalhe especial. Qual o detalhe especial? Isso aqui vai estar no intervalo. Qual o intervalo que isso aqui está? No intervalo, lembra aquela história? De 0 até k. Tá bom? Aqui, quando é a integral definida, não precisa colocar a constante, não há necessidade. Então, era assim que você tinha que bolar os seus pensamentos, seu raciocínio. O que é que eu faço agora? Vou substituir o máximo, depois o mínimo, lá no lugar do x. Tá bom? Então, olha lá, não vai esquecer. A integral de 1 por 1 mais u a segunda. Isso aqui é o arco tangente u. Só que o meu u era x por raiz quadrada de 5. E aí você tem que conhecer essa primitiva aí. Agora, você vai substituir aqui o valor máximo e o valor mínimo. E vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 5 dividido por 5. Você pode deixar lá fora. E aí você substitui. Vai ficar arco tangente de k dividido por raiz quadrada de 5. Depois vai ficar menos arco tangente. Deixa eu ver se não está cortando. Não, tem bastante espaço. Arco tangente de 0 dividido por raiz quadrada de 5. Então, é essa conta que eu tenho que resolver. Só que pode ocorrer que, de repente, esteja conversando com você e você, desde o início da minha explicação, está xingando a minha pessoa como se a culpa fosse minha, né? Mura, não sei nem o que é arco tangente que você está falando. Só para você ter uma ideia bem simples do arco tangente, você teria que saber o seguinte. Quando você tem, por exemplo, a tangente de, vamos colocar π sobre 4, 45 graus, tangente de π sobre 4, que é a tangente de 45, você sabe que a tangente de 45 vale 1. Eu poderia fazer a pergunta invertida. Poderia perguntar assim: quem é o arco cuja tangente vale 1? E aí você responde: poxa, quem é o cara que a tangente, o resultado é 1? É o arco cuja tangente é 1. Ah, esse cara é o 45, é o π sobre 4. Também aqui você colocaria o π sobre 4, entendeu? É a pergunta inversa. Para você entender melhor, vou construir o gráfico da função arco tangente. Pega a visão. Ela é assim, ó. Bem aqui você tem um eixo das abscissas,
bem aqui tem o eixo das ordenadas. Aqui você tem, ó, a direção, e aqui você vai ter o seguinte, aqui em cima é o π sobre 2, aqui embaixo você tem menos π dividido por 2. E aqui eu vou deixar uma linha pontilhada para ficar melhor para você entender. Deixa eu escolher uma cor aqui, pode ser essa bem aqui. Então, uma linha pontilhada, bem fiaquinho, aqui também. E o gráfico dessa função é assim, ó. Tenta construir algo nesse estilo aí. Ela vem, passa por aqui, sobe, não chega a tocar, tá? Não chega a tocar bem aqui nessa linha pontilhada, tá? É uma barreira, ela vai se aproximando, aí você pergunta, mas Mura, o que é que isso aqui vai me ajudar? Lembra que eu quero calcular aquela integral imprópria, e a integral imprópria é o limite desse resultado, bem aqui já está direto, porque 0 dividido por raiz de 5 é 0, e o arco cuja tangente é 0, esse aqui é o próprio zero, tangente de 0 vai dar 0, e aí eu vou substituir, olha como vai ficar. Eu quero calcular aquela integral. E aquela integral lá, na verdade, basta fazer o limite quando o meu k tende ao infinito dessa minha expressão. Aqui já zerou. Então, eu tenho assim, ó, raiz quadrada de 5 dividido por 5, arco cuja tangente vale k dividido por raiz de 5. Pegue a visão que esse carinha já zerou, não tem mais essa parcela. Deixa eu até riscar aqui, ó. Essa parcela bem aqui foi embora. Deixa eu pegar essa caneta bem aqui, ó. Essa aqui foi embora, zerou. Então sobrou apenas isso, só que aqui é o limite. Isso aqui é uma constante, essa constante sai do limite. Vai ter raiz quadrada de 5 dividido por 5, e aqui vai ficar o limite do arco tangente de k por raiz de 5. Quando esse k tender ao infinito, lembra que o k funciona como se fosse um x. Quando esse meu k tende ao infinito, esse k por raiz quadrada de 5 também vai para o infinito, então eu vou ter o arco tangente de um número imenso. E quanto maior ele estiver, mais perto ele vai estar dessa barreira. Essa barreira aqui é o π sobre 2. Por esse motivo que a gente fala que o limite desse arco tangente... Opa, o marca-texto fica melhor. O limite desse arco tangente aqui vai ser π sobre 2. Então, aqui você vai colocar vezes π dividido sobre 2. Lembra, limite, né, do produto é o produto do limite. Pode calcular o limite da raiz de 5 sobre 5, que é ela mesma, em vez do limite do arco tangente. Só que esse arco tangente, esse limite, é π sobre 2. Toda vez quando esse k tender ao infinito. E aqui eu tenho o valor da nossa rena do Papai Noel, acho que é uma rena, né? Coloque aí o nome aí. Aqui vai ficar raiz quadrada de 5 π dividido por 10. E dessa maneira você sambou na questão, top de linha a questão. Então, uma questão que você tem que conhecer de integral imprópria. E se você quer aprender esse assunto, de repente caiu de paraquedas aqui, tem uma playlist aqui só para você aprender a resolver questões de integral imprópria. Te espero, deixa o like aí, deixa o comentário. Rapidola!